terra. Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia. Oh, Jesus, aleluia. Que a pastora missionária Leandra com vocês. Amém? Prepare aí seu copo com água. Está aqui já o caderno de oração. O azeite da unção. Aleluia. Vamos estar orando. Amém? Louvado seja Deus. Para que Deus venha abençoar a sua família, para que Deus venha abençoar a sua caminhada com o Espírito Santo, para que o Senhor venha derramar tudo o que você precisa, aleluia, na sua vida. Oh, glória, 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 glória a Deus. Nós queremos muitas vezes ser preenchido pelo Espírito Santo. Nós queremos muitas vezes pedir para o Senhor, aleluia, um caminho. Mas Deus, Ele tem nos concedido um caminho. E nós não enxergamos esse caminho, aleluia. Então, no dia de hoje, eu peço ao Senhor que Ele venha te dar o caminho. E o caminho é Jesus, aleluia. Aonde você estiver, o que você está fazendo, pare um pouquinho, amém? Fale com Deus. Como é bom orar, como é bom buscar o Senhor em todo o tempo, como é bom dizer para Deus, Deus, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, não a minha vontade. Aleluia. Vamos orar? Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, nesta tarde. Venho pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, meu Pai. Abençoa essa pessoa, Pai, que vai ver esta live. Abençoa essa pessoa que está ouvindo, aleluia. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia de toda tribulação. E eu te peço, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o nosso socorro bem presente no dia de toda angústia. Oh, meu Deus, Tu és tudo que temos, Senhor, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Pai, aleluia, para quem está para entrar para as nossas famílias, Senhor. Oh, Pai, não deixe que ninguém seja pedra de tropeço, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor, em todo o tempo. Adabadaxéria decanta da banai. Oh, meu Deus, aleluia. E todos aqueles que vêm apontar o dedo para nós, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, tirar de nossas vidas, Senhor, aleluia. Aleluia, 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 Pai. Ó Senhor, abençoa este caderno de oração, meu Deus. Coloca nele, Pai, o Teu poder sobre esses pedidos. Coloca nele, Senhor, aleluia, aleluia, a cura, Senhor, glória, glória, glória a Deus, porque o que nós precisamos é ser curados por Ti, que nós precisamos, Senhor, é da Tua cura, aleluia. Visita as casas, os hospitais, Senhor. Visita aquele, Pai, que precisa ser curado. Aquele que precisa, Senhor, ser curado do câncer, da AIDS, Senhor, da hemodiálise, meu Pai. Cura, Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Lanaia, Xeredecanta da Banai, venha nos abençoar nesta tarde, aleluia. Oh, amém. Em nome de Jesus, meus queridos, o Senhor me deu uma palavra sobre a obra do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 3:3, que diz assim:
Sós vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Aleluia! Quereis agora ser aperfeiçoado pela carne? O Senhor te pergunta. É claro que não, aleluia. Somos muitas vezes insensatos como crianças. Quantas vezes fazemos a obra sem olhar primeiro para o Espírito Santo? É verdade, quantas vezes a gente quer fazer a obra na nossa vida, quer que Deus faça a obra na nossa vida e a gente, aleluia, não olha para o Espírito Santo. A gente não ajoelha, a gente não pergunta, Senhor, é de Deus este caminho? Senhor, é de Deus esse propósito? Senhor, é de Deus, aleluia, que o Senhor quer que eu vá por este lugar, aleluia, que eu conheça essas pessoas, Senhor, é da sua graça, meu Pai, aleluia. Primeiro temos que olhar para o Espírito Santo, porque nós não podemos ser tolos, aleluia, não podemos ser insensatos, aleluia. A religião cristã é uma obra do Espírito, não de esforço religioso, mesmo no contexto da igreja com chamadas doutrinas da graça. O erro está em dar pouca atenção à obra do Espírito Santo. A paz do Senhor Kleber Guimarães, que Jesus te abençoe. Abençoe a sua família, meu querido. Aleluia. Como nós estamos aqui falando, Kleber, Gálatas 3:3, aleluia, sobre a obra do Espírito Santo, louvado seja Deus. Mesmo, aleluia, sendo a religião cristã, mesmo falando em religião, a obra do Espírito Santo e não com um esforço religioso. Deus, ele não quer religiosidade. Deus, ele não quer, aleluia, doutrinas, aleluia, que levem a você só achar que você é o certo, achar que só você está com a razão. Deus, ele quer, aleluia, que você entenda que você errou, que você entenda que você é falho, que você entenda, aleluia, os princípios da palavra que ele mesmo está colocando, aleluia. O erro, muitas das vezes, sabe o que é, meus queridos? Muitas vezes o erro é quando a gente dá pouca atenção à obra do Espírito Santo. Quantas lives você vê? Quantas igrejas você vai? E quantos cultos, palestras, o que for, sobre a obra de Deus, que você ouve a palavra Espírito Santo. Aleluia! Hoje em dia, muitos não falam do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, aleluia, é um amigo. O Espírito Santo, ele vem, ele já diz, é um Espírito Santo, aleluia. E ele quer transformar, aleluia, a sua vida. Ele quer transformar, aleluia, a sua família. Aleluia, e o início da salvação na sua casa, o início na salvação, aleluia, sobre aquele que você pede, aquele que você está pedindo algo para o Senhor, está no Espírito Santo. Se uma casa ela é construída com uma base, não negligencie esse chão. Aleluia. Se esta casa, aleluia, uma igreja, uma casa, um local onde você vai, ela tem uma base, ela tem, aleluia, chão, ela tem obra para mostrar, ela tem alicerces, vai passar o vendaval,
vai passar o que tiver que passar, aleluia. E você não deve deixar de lado, negligenciar, né? Quer dizer, deixar para o lado, deixar falar mal, deixar que aquilo esteja de lado. Porque esta base desta casa precisa ser a oração. Aleluia. Sem a oração, aleluia. Sem a pregação, aleluia. Se não tiver oração, se não tiver pregação, se não tiver, aleluia, tudo que o Espírito Santo, aleluia, ele manda ter mansidão, aleluia, o fogo de Pentecostes, aleluia. Se não tiver jejum, se não tiver oração, isto tudo é a base para a obra. Você, aleluia, se não tiver isso, você pode se afastar. Agora, se tiver isto tudo, aleluia, glória a Deus. Se tiver oração, adabadaxera dabadai. Se tiver a presença de Deus, aleluia, você vai sentir. Você já sente no falar, você já sente no olhar, você já sente, é Deus que está falando comigo, é o Espírito Santo que está falando comigo, seja como a pessoa está, aleluia, 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 porque é na simplicidade que Deus vai usar. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Porque não podemos olhar, aleluia, para aquilo, aleluia, quando se torna uma religião, quando se torna um fanatismo religioso. Ah, porque a pessoa tem que estar assim. Ah, porque o homem tem que estar assim. Ah, porque aqui é assim o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Não, Deus é o Deus de coisa nova. Se você está vendo naquele alicerce, louvado seja Deus. Oração. Se você está vendo, aleluia, que o Espírito Santo está ali, essa casa, ela é construída com uma base. Não negligencie esse chão, aleluia. Corra atrás, aleluia. Faça acontecer para que aquela obra cresça, para que a sua casa aí onde você está seja uma casa de oração, seja uma casa, aleluia, que Deus está presente o tempo todo. Eu lembro da minha avó Ana, aleluia, quando eu ia na casa dela, qualquer pessoa que chegava na casa da minha avó falava, nossa, que paz eu estou sentindo aqui. A minha avó era evangélica, a minha avó era da igreja Maranata, amém, aleluia, mas ela ia na igreja praticamente todo dia, e ela ia a pé para a igreja e voltava. Quando a gente ia na casa da vovó, né, como se diz, aos finais de semana, a gente entrava lá e queria ficar com ela, queria tomar o café dela, queria comer o pão simples dela, aleluia. Nós queríamos comer o bolinho da vovó, nós queríamos o colo da vovó. Ali a gente sentia paz. Por quê? Porque ali era uma casa de oração. Ali tinha alicerce, ali, como está dizendo aqui, ali tinha base, e base espiritual. Ali ela orava por toda a família, quando ela ajoelhava, mesmo velhinha. Aleluia, se você um dia acompanhasse ela na igreja, ela ia andando mais rápido do que você. Aleluia, eu me recordo bem quando eu ia na igreja com ela e ela me convidava. Aleluia, mas ela já descansa com certeza no Senhor há muitos anos. Aleluia. E eu estou aqui hoje, aleluia, para continuar esta obra. Não sou da igreja dela, aleluia, mas eu estou aqui, da igreja que ela era aqui nesta terra, mas nós somos a igreja de Jesus, ela da Badaxere de Canta da Banai, aleluia. Estou aqui para continuar a obra, como tem tios meus que também continuam a obra,
Aleluia, porque ela plantou a semente, porque ela falava de Jesus. Ela falava: você precisa, minha neta, aceitar a Jesus. Você precisa saber que só Jesus pode curar o seu coração. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela sempre convidava: vocês querem ir para a igreja comigo? Ah, não querem? Então me esperem aí que eu vou e volto. Podem ficar aí na minha casa. E quem não queria ir, ficava lá na casa dela, e a gente ia para, e quem queria ir, iria para a igreja com ela. Quantas vezes na época, quando eu não era cristã, eu não ia com ela, mas depois eu passei a ir com ela. Aleluia, louvado seja Deus, porque é uma casa, aleluia. Louvado, que não era insensata, aleluia, que não era casa de tolo, aleluia, louvado seja Deus. A base daquela casa era a pregação. Escuta aqui, a base da tua casa, a base da tua igreja, a base do teu trabalho, a base da tua vida tem que ser a oração. Aleluia, tem que ser a oração, porque quando você ora, aleluia, Deus rasga os céus e desce para te ajudar. Quando você ora, Deus está contigo. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Aleluia. Se a sua casa é construída com essa base, aleluia, não olhe para trás. Permaneça no caminho, não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Permaneça, louvado seja Deus, aleluia, porque a obra não é nossa, a obra de salvação é do Espírito Santo em todas as partes, como falou Jesus, não é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Louvado seja Deus. O novo nascimento, aonde o crente pisar, aonde o crente estiver indo, aonde o crente, aleluia, chegar, ali as pessoas precisam ver, as pessoas se precisam sentir paz, as pessoas precisam saber: nossa, ela é diferente, nossa, ele é diferente. Isto é um novo nascimento que está acontecendo ali naquele local. Aleluia, e é a obra do Espírito Santo, porque pode nascer de novo por si mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Você quer nascer de novo, mas como eu faço isso, pastora? Você quer se regenerar, aleluia. Você quer um novo caminho, louvado seja Deus, oh, aleluia. Você quer que aquela pessoa que você há anos ora por ela, há anos, aleluia, você busca por aquela pessoa. Você quer que aquela pessoa seja salvo, aleluia. Você precisa compreender o que está dizendo aqui em Gálatas. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Oh, meu Deus, como o Senhor, ele repreende a carne, aleluia, como o Senhor, aleluia, ele diz: a carne, ela não serve para nada, aleluia. Você que está, aleluia, tentando viver a tua vida sem Cristo, você que está tentando viver a sua vida sem Jesus, saiba que você já está na carne, saiba que você já está num período perigoso, saiba que você já está numa ponte que balança. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, labadaxera da badai, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor.
E o Senhor, Ele fala contigo esta tarde. O Senhor fala contigo nesta manhã. O Senhor fala contigo nesta madrugada. Você que está em outros países, aleluia. Oh, labadaxera da badai, aleluia, aleluia, aleluia. Largue esta vontade da carne, pare de entristecer o Espírito Santo, volte para o caminho do Senhor, veja onde está a sua base. Aleluia. Veja onde está o alicerce. Aleluia. Não sejam insensatos. Obedeça a Deus enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se somos de Cristo, somos descendência de Abraão e somos herdeiros de Abraão e vamos alcançar todas as promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Promessas que o Senhor tem para fazer na nossa vida pela obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória, 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 glória a Deus. Como foi o caso de Abraão, que creu em Deus e Deus imputado foi com justiça na vida dele. Pense em Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas veja quanto Davi sofreu por ter pecado. Veja quantas derrotas Davi teve na vida dele, até em família, por ter, aleluia, não obedecido ao chamado de Deus, por ter feito algo que muita gente tem feito hoje em dia, aleluia, não tem construído uma base sólida na sua casa, na sua igreja e principalmente na sua vida, dentro de você, aleluia. Mas ele venceu, aleluia, louvado seja Deus, porque pela fé, aleluia, estamos em Cristo Jesus e nada pode nos parar. Você que está precisando de oração, você que está precisando ouvir a palavra de Deus, você que precisa aceitar a Jesus, você que precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, comece pela base. E esta base, aleluia, precisa ser construída na rocha. Esta base está dentro de você. Esta base se chama Espírito Santo, no qual estamos pregando nesta tarde. Gálatas 3:3. Aleluia, não seja mais tolo, não seja mais carente de Deus, se encha de Deus, se encha, aleluia, deixa falar, deixa apontar, aleluia, deixa quem quiser, aleluia, oh meu Deus, falar de você, aleluia, mas você está com o Senhor, você vai viver as promessas de Abraão, louvado seja Deus. Todos nós estamos sujeitos à mudança, aleluia, mas a mudança começa dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala contigo esta tarde, eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a vida da sua família, aleluia. Comece orando, comece ouvindo os profetas, porque não vai ser desprezados, aleluia. Oh, dabadaxara dabadai, alamanai, axuria decanta dabadai. Deus quer fazer o novo. Deus quer que a sua base esteja alicerçada na fé. Deus quer que a sua base esteja alicerçada na palavra. Você que caiu, Deus está te estendendo a mão. Levante, meu filho, aleluia. Você que despencou, aleluia, o Senhor diz, eu tenho mão para te buscar, aleluia, mas volte. Você, aleluia, que diz, aleluia, eu não aguento mais, estou sofrendo. Deus te diz, eu estou aqui
para te ajudar. Aleluia, louvado seja Deus, porque a compreensão da obra do Espírito é uma das doutrinas bíblicas mais negligenciadas, aleluia. No entanto, ela permeia possibilidades de todas as outras doutrinas da salvação. Aleluia, adorável terceira pessoa da Trindade que vivifica o pecado para receber a bênção salvadora. Quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então é essa adorável terceira pessoa que é o Espírito Santo que está falando com você nesta tarde. Aleluia. Busque a Deus. Busque a Jesus. Seja como Abraão. Aleluia, aleluia, aleluia. Que em meio à luta, aleluia, Deus falou direto com ele. Olhe para cima, Abraão. Pode contar as estrelas do céu. Assim será a sua descendência sobre a terra. Louvado seja Deus. E é o que Deus está falando contigo. Se você botar um alicerce novo, se você buscar construir a sua casa na base, a sua casa na base. Esta base é Deus, essa base é o Espírito Santo, amém? Aleluia, vamos orar, louvado seja o nome do Senhor. Pode pegar teu copo com água, aleluia. Ó soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia. Ó Senhor, essa pessoa, Pai, que está te aceitando nesta tarde como único suficiente Salvador, meu Deus, venha abençoá-lo, Pai, em nome de Jesus. Ó meu Deus, Tu és, Senhor, aquele que resgata do esgoto, resgata da lama dos porcos, meu Pai, faz-se sentar com príncipes, aleluia. Tu és aquele que tira da rua, Pai. Tu és aquele que tira do presídio. Tu és aquele, Pai, que tira do hospital, aleluia. Tu és aquele que tira das mãos de Satanás, meu Pai, resgata de novo. Ó, meu Deus, ajuda, Pai, em nossa base. Ó, Senhor, que enviaste o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para falar, para testificar as coisas aqui desta terra. Oh, seja batizado no Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na tua vida. Converse com o Espírito Santo. Aleluia. Porque quando você sai na rua, aleluia. Porque quando você sai para trabalhar, é Ele que está ali do teu lado. Jesus, nosso melhor amigo, abençoa nossas vidas, aleluia. Seja conosco em todo o tempo, como precisamos de Ti, Jesus. Oh, meu Deus, aleluia, 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 namanai. Cura esta pessoa da depressão, cura essa pessoa de dor de cabeça, cura essa pessoa de dor nas pernas, no quadril, na mente também, Senhor, vai limpando a mente. Ó Senhor, de dor nos olhos, meu Pai, cura essa pessoa, Senhor, da ignorância espiritual. Ó, meu Deus, derrama sobre ela todo o teu poder, toda a tua chave de sucesso, meu Deus, derrama sobre esta pessoa. Pai, cura do câncer, Senhor, aleluia, Pai, vai resgatando a saúde, meu Pai, aleluia, para esta pessoa. Ó, meu Deus, visita os hospitais, Senhor, e fala aos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa este copo com água. Que ao bebermos, Senhor, nós sejamos renovados em todo o tempo. Ó, em nome de Jesus, amém. Pode beber o seu copo com água. Oh, aleluia, Jesus. Nós somos de Cristo, então somos descendência de Abraão.
e pode agora olhar para o céu e contar as estrelas, que Deus, ele vai, aleluia, fazer frutificar na sua casa. Deus, ele vai fazer frutificar na sua vida. Deus, ele vai fazer frutificar, aleluia, na sua família. Deus, ele vai fazer frutificar no seu trabalho. Quando você fizer uma base correta, quando você fizer algo correto, aleluia, que esta base seja o Espírito Santo em oração, que esta base seja a pregação do evangelho a toda criatura, aonde você for, aonde você pisar, que a planta dos teus pés, aleluia, vem irradiar os pés, aleluia, vem irradiar o conhecimento, a paz, o favorecimento para a sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Oh, porque não queremos mais, Senhor, ser tolo. Oh, não queremos mais ser insensatos. Aleluia. Não queremos acabar, Senhor, pela carne, não. Nós queremos viver, acabar com esta vida com o seu Espírito Santo. Quando partimos, queremos partir com o Espírito Santo. Queremos partir em paz, Senhor, com um bom alicerce, com uma boa base. E esta base começa de joelhos. Esta base começa na oração. Esta base começa você reconhecendo que você errou, que você pecou e você pedindo perdão a Deus. Aleluia. Esta base começa na humildade, porque Jesus, ele foi muito humilde. Jesus, quando estava aqui fazendo a obra, ele falou que ele veio o quê? Ele não veio para ser servido, não, ele veio para servir. Quando Jesus falou isso, aleluia, ele estava nos ensinando que a base, aleluia, ela deve estar na humildade, que a base ela deve estar nas orações, que a base de nossas vidas, na nossa casa, deve ser a pregação. Não se afaste de pregações, não está se sentindo bem, aleluia, de ir numa igreja. Ligue a internet e procure uma pregação, ao invés de procurar vídeos que não vão te edificar espiritualmente. Muitas pessoas vendo vídeos que não edificam espiritualmente, mas quer edificar a carne. Você tem que edificar o espírito, porque se você ficar edificando a carne, aleluia, oh, aleluia, a sua base vai cair, a sua árvore vai secar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, ele está querendo almas para o seu reino. O Senhor, aleluia, está querendo, alabadaxera dabadai, que você permaneça de pé. Aleluia, a situação pode estar difícil, podem te julgar. Ou uma hora está ali, outra hora está aqui. Deixa julgar, aleluia. Deixa falar, não responda. O melhor é o silêncio para essas pessoas. Porque a melhor resposta quem vai dar para essas pessoas são Deus. Quando começarem a ver que você está de pé, quando começarem a ver que você tem um propósito, quando começarem a ver que Deus está na sua vida, olha, a melhor resposta para essas pessoas, fique quieto, é a obra de Deus na sua vida. Ficam falando aí para vocês, né? Até quando? Aleluia! Você fala até quando Deus permitir. Eu estando com Ele, eu vou até o final. Adabadaxera dabadai. Isso você vai demonstrar com a base. Isso você vai demonstrar junto com o Espírito Santo de Deus. E isso você vai demonstrar com Jesus na tua vida. Aleluia, você não precisa demonstrar nada para ninguém. Aleluia, mas a obra que Deus tem na sua vida, ela vai frutificar de uma tal forma, a sua base vai estar alicerçada que Deus ele vai mostrar
para o seu inimigo e para o linguarudo e para a linguaruda que ele é na sua vida, que o Espírito Santo é a sua base, amém? Aleluia! Ô Kleber, que Jesus te abençoe. Meus queridos, até a próxima live, fique todos na paz do Senhor Jesus, amém.